Quando olhamos para Moçambique, uma coisa salta imediatamente à vista: a água. O país está literalmente mergulhado em riqueza hídrica. Desde o imenso oceano Índico que lhe banha a costa, até os inúmeros rios e lagos que serpenteiam pelo interior, a água é, sem dúvida, o seu recurso mais visível e, claro, mais vital. E só para se ter uma noção da escala, estamos a falar de 2.700 km de linha de costa. E a isto ainda se somam mais de 13.000 km² de rios e lagos. É de facto um património natural de dimensões, colossais. Ok, mas a grande questão é quanto é que toda esta água vale, em termos económicos? Como é que isto se traduz em riqueza para o país? É precisamente isso que vamos tentar perceber com base nos dados oficiais. Bem, antes de saltarmos para os números, é importante pôr as coisas em pratos limpos. Temos de perceber o que é, afinal, esta tal de economia azul. E, mais importante, como é que se consegue medir algo tão vasto? A definição que se usa em Moçambique é bastante interessante, porque não se foca só na especulação económica. A palavra-chave aqui é mesmo equilíbrio. Ou seja, a ideia é usar os recursos, sim, mas de forma sustentável, protegendo os ecossistemas e, isto é fundamental, melhorando a vida das pessoas. Para fazer esta medição, os economistas usam uma ferramenta com um nome um bocado técnico. Chama-se conta satélites. Mas a ideia é simples. Pensem nisto como uma espécie de lente de aumento que se aponta para a economia toda, mas que só nos deixa ver as atividades que estão ligadas à água. Então, como é que funciona? É basicamente um processo em 3 passos. Primeiro, pega-se na economia nacional inteira. Depois, aplica-se o tal filtro azul para separar tudo o que tem a ver com água. E, por fim, mede-se o valor económico só daquilo que passou pelo filtro. Parece simples, não é? Mas os resultados são muito reveladores. Pronto, agora que já estamos todos na mesma página, vamos ao que interessa: os números. Qual é então o peso real deste motor económico para Moçambique? E o primeiro número? É impressionante. Em média, entre 2019 e 2023, a economia azul foi responsável por 8,4% de todo o PIB do país. 8,4%. É de facto uma fatia muito, muito considerável da riqueza nacional. Ok, 8,4%. A pergunta que se segue é óbvia, não é? De onde é que vem este valor todo? Que atividades é que compõem esta espécie de economia dentro da economia? Ora bem, se olharmos para a distribuição, vemos que há 3 grandes pilares tradicionais. Primeiro, a pesca e a aquacultura. Depois, a energia hidroelétrica. E, claro, o turismo e recreio. Juntos, estes 3 setores representam mais de 2/3 de toda a riqueza que a economia azul gera. São os pesos pesados, digamos assim. Mas atenção, a história não acaba aqui. Os dados mais recentes mostram uma aceleração brutal. O valor praticamente duplicou em apenas 4 anos. Passou de 77 mil milhões para quase 148 mil milhões de meticais. Então, o que é que aconteceu para explicar um salto tão grande? A resposta está no fundo do mar. O que mudou o jogo foi o arranque de produção de gás natural offshore, ali no final de 2022. Esta atividade, sozinha, veio baralhar as cartas e redefinir por completo a dinâmica da economia azul em Moçambique. Ok, já vimos os grandes números, a macroeconomia. Mas agora vamos descer à terra. Como é que tudo isto se sente no dia-a-dia das pessoas? No comércio, no prato de comida? E aqui temos um contraste que diz muito sobre a escala humana disto tudo. De um lado, o setor formal, com pouco mais de 16 mil entidades. Do outro, o setor informal, onde se estima que estejam umas 264 mil entidades ou pessoas. Isto mostra a dependência direta de centenas de milhares de famílias destas atividades. E a ligação mais direta ao nosso cotidiano é talvez esta. Pensem nisto. Quase 3/4 de todo o dinheiro que as famílias gastam em produtos azuis vai para o peixe. Isto traz a economia azul diretamente para a mesa, não é? No que toca ao comércio com o exterior, a mudança também foi, dramática. Durante anos, Moçambique importava mais produtos azuis do que exportava. A balança era negativa, mas em 2023, o cenário vira completamente, com um saldo positivo de cerca de 70 mil milhões de meticais. E o que é que está por trás desta reviravolta? Mais uma vez, a energia. O gás natural e a eletricidade, juntos, foram responsáveis por mais de 97% das exportações da economia azul. É aqui que está a nova grande força exportadora do setor. Todo este crescimento coloca Moçambique claramente num novo patamar. Mas como é que o país se compara com o resto do mundo? E que desafios é que este crescimento traz consigo? Vamos a esse número de 2023. 11,1% do PIB. É um número grande, mas o que é que ele significa quando o pomos em perspectiva ao lado de outros países? E olhem que os dados comparativos são,
são surpreendentes. O peso da economia azul em Moçambique já é maior do que em economias como os Estados Unidos, Portugal e até mesmo a China. Isto só mostra a importância absolutamente extraordinária que este setor já alcançou para o país. O potencial económico é, portanto, inegável, ninguém duvida. No entanto, e este é um ponto mesmo crucial, o próprio relatório que nos dá estes números fantásticos também nos alerta para um ponto cego em toda esta análise. A conclusão do relator é muito clara e diz, preto no branco, que esta contabilidade não mede os danos ambientais nem os impactos para as gerações futuras que vêm da exploração destes recursos. E este é o outro lado da moeda, um lado que não podemos todo ignorar. O que nos leva então à questão final, e é talvez a mais importante de todas. Com este motor económico a acelerar a esta velocidade, como é que Moçambique vai conseguir equilibrar o aproveitamento desta riqueza imensa com a proteção a longo prazo dos ecossistemas que, no fundo, são a fonte de tudo isto?